Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e neste vídeo eu quero dar continuidade à leitura e os comentários desta obra que praticamente nem dá mais para ver, né? Mas nós estamos aqui com os padres apostólicos, em especial eu vou dar continuidade às leituras das cartas de Santo Inácio de Antioquia, mais em especial ainda a carta de Santo Inácio aos Herminiotas. Na hora que eu comecei a gravar, o meu gato começou a correr aqui alucinadamente. Eu vou pedir também uma certa licença para fazer um teste, tá? Vou gravar esta aula, este vídeo, na verdade nem é uma aula, nesta câmera, tá? Do meu notebook e também esse microfone aqui. A qualidade vai ficar razoavelmente boa, porém o que importa é a mensagem, né? E se você está chegando aqui de paraquedas com zíper e tudo, como dizia o Padre Paulo Ricardo, eu estou lendo e comentando 3 livros atualmente neste canal: o Catecismo, o livro A Fé Explicada e também os Padres Apostólicos, ok? Então vamos ao que interessa. Eu vou ler e fazer os devidos comentários. Carta de Santo Inácio de Antioquia aos Herminiotas. Ele começa com a sua típica saudação. Vamos lá. Inácio, também chamado Teóforo, a Igreja de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, que obteve por misericórdia todos os dons, repleta de fé e amor, a qual não falta nenhum dom, caríssima a Deus, portadora dos objetos sagrados que está em Esmirna, na Ásia, as melhores saudações no espírito irrepreensível e na palavra de Deus. E agora, aqui no ponto 1, ele vai começar a falar sobre a humanidade de Cristo. Agradeço a Jesus Cristo que vos tornou tão sábios. De fato, constatei que sois perfeitos na fé imutável, como que pregados na carne e no espírito à cruz de Cristo, a cruz de Jesus Cristo, e confirmados no amor do seu sangue. Estais plenamente convencidos de que nosso Senhor é verdadeiramente da descendência de Davi segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, nascido verdadeiramente da Virgem, batizado por João, para que toda a justiça fosse cumprida por ele. Veja, Santo Inácio aqui ele menciona que Jesus nasceu da Virgem, né? Inclusive tem um certo ateuzinho aí no YouTube. Ele diz que os pais da igreja não falaram nada sobre Nossa Senhora nos 3 primeiros séculos, né? Aqui, Santo Inácio falando, praticamente no início do século II. Ele foi realmente pregado por nós em sua carne, sob Pôncio Pilatos e o tetrarca Herodes. É graças a esse fruto, a sua divina e feliz paixão, que nós existimos, a fim de erguer para sempre um estandarte pela ressurreição para os seus santos e fiéis, tanto judeus como pagãos, no corpo único da sua igreja. Santo Inácio de Antioquia, só aqui fazendo uma pausa, ele já tinha essa noção de que a salvação também é para os judeus. Claro, desde que os judeus eles aceitem, né, a mensagem de Cristo. O próprio Santo Inácio ele vai dizer que é impossível ser cristão e judaizar. Mas vamos continuar. Parágrafo 2. Ele sofreu tudo isso por nós, para que sejamos salvos. E ele sofreu realmente, assim como ressuscitou verdadeiramente. Não sofreu apenas na aparência, como dizem alguns incrédulos. Então, só parando, algumas pessoas no início do cristianismo diziam que aquele sofrimento de Jesus era só aparente, porque ele, sendo Deus, ele não sentia dores, né? E isto não é a verdade, não é o que está lá no livro do profeta Isaías e nem o que está também relatado nos evangelhos. O Senhor, quando assume a carne humana, ele assume completamente. Tudo bem? Se eu não me engano agora, é o que vai dizer São Gregório de Nazianzo. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então Cristo tinha que assumir a natureza humana completa. Ele tinha que ser humano e sofrer aquilo que os seres humanos sofreram.
Tudo bem? Claro, exceto, né, a concupiscência para o pecado. Vamos continuar? Não sofreu apenas na aparência, como dizem alguns incrédulos. São eles que existem apenas na aparência. Assim como pensam, para eles acontecerá sempre. é, Desculpa. Assim como pensam, para eles acontecerá é, serem sem corpos e semelhantes a espíritos. Quanto a mim, sei e creio que, mesmo depois da ressurreição, ele estava na sua carne. Ou seja, Santo Inácio acreditando, né, no Evangelho. Quando veio até aos que estavam em torno de Pedro, lhe disse: Pegai, tocai-me e vede que eu não sou espírito sem corpo. E imediatamente eles o tocaram e, em contato com sua carne e seu espírito, acreditaram. É por isso que eles desprezaram a morte e foram reconhecidos superiores à morte. E depois da ressurreição, comeu e bebeu junto com eles, como um ser de carne, embora espiritualmente unido ao Pai. E aqui, né, Santo Inácio, ele meio que explica por que os cristãos perderam o medo da morte. Ora, se nós vimos Jesus vivo, falando de vida eterna, e de repente nós vimos ele morto, e depois vemos ele vivo de novo, ressuscitado, significa que esse homem é mais poderoso que a morte. Significa que se esse homem morreu e ressuscitou, se ele realmente fez isso, então tudo aquilo que ele falou é verdade. Tá certo? Não tem como um Deus mentir. Um Deus que mente não é Deus. E ao eles verem o Cristo ressuscitado, pregando, falando, comendo, eles perdem o medo da morte. Por isso que eles se tornam testemunhas fiéis. E aqui no ponto 4, ele fala para fugir da heresia. Amados, é isso que eu vos recomendo, sabendo que vós também tendes o mesmo pensamento. Quero, porém, colocar-vos sobre aviso contra as feras em forma humana, ou seja, os hereges, né? Não só não deveis recebê-las, mas, se possível, se quer encontrá-las. Somente rezem por elas, para que possam converter-se, o que é difícil. Entretanto, Jesus Cristo tem poder, ele que é a nossa verdadeira vida. Se isto for realizado apenas em aparência por nosso Senhor, então eu também estou acorrentado em aparência. Então, por que me entreguei à morte, ao fogo, à espada, às feras? Porém, perto da espada, perto de Deus, vizinho às feras, vizinho a Deus, somente em nome de Jesus Cristo. Para sofrer com Ele, eu suporto tudo, e é Ele quem me dá forças, Ele quem se fez homem perfeito. E aqui, ponto 5, parágrafo 5. Alguns que renegam por ignorância são ainda mais renegados por ele. São mais defensores da morte do que da verdade. Não foram persuadidos nem pelas profecias, nem pela lei de Moisés, e até agora nem pelo evangelho, nem pelo sofrimento de cada um de nós, pois eles pensam o mesmo a respeito de nós. De fato, o que adianta alguém me louvar se ele blasfema contra o meu Senhor, confessando que ele não se encarnou? Aquele que assim diz o renega completamente, tornando-se portador da morte. Não me dignei escrever o nome deles, pois são infiéis. Não os recordei, enquanto não os recordarei, enquanto não se converterem à paixão, que é a nossa ressurreição. Então, olha a preocupação de Santo Inácio com a retidão da fé, né? Se preocupe com a heresia, fuja da presença dos hereges, cuidado com o que eles ensinam, enfim. Só fazer uma pequena pausa aqui rapidinho. Vamos continuar. Parágrafo 6. Que ninguém se engane.
Até para os seres celestes, a glória dos anjos, os principados visíveis e invisíveis, se não crerem no sangue de Cristo, haverá julgamento. Olha que forte. Até para os anjos mais superiores, se não crerem no sangue de Cristo, serão julgados segundo sua incredulidade. Para quem não sabe, para quem fica escandalizado com essas informações, sim, os anjos serão julgados no julgamento final. Porque todos os seres vivos serão julgados no julgamento final, ok? Nossa Senhora, os apóstolos, todos os santos, todos, todos, todos. Só que julgamento é uma coisa, condenação é outra. Às vezes, se faz necessário um julgamento para que alguém seja inocentado ou glorificado, tá? Então, até os mais santos precisarão passar por um julgamento. Tudo bem? Vamos lá. Quem puder compreender, compreenda. Ninguém se orgulhe de seu posto. Fé e amor é tudo, e nada lhes é preferível. Considerai aqueles que têm opinião diferente sobre a graça de Jesus Cristo, que veio até nós, como eles são opostos ao pensamento de Deus. Não se preocupam com o amor, nem com a viúva, nem com o órfão, nem com o oprimido, nem com o prisioneiro ou liberto, nem com o faminto ou o sedento. Parágrafo 7. Eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que, na sua bondade, o Pai ressuscitou. Desse modo, aqueles que recusam o dom de Deus morrem nas suas disputas. Seria melhor para eles praticarem o amor, a fim de ressuscitarem também. Convém para vós manter-se distantes dessas pessoas e não falar com elas, seja em particular, seja em público, e seguir os profetas, especialmente o Evangelho, onde a paixão nos é mostrada e a ressurreição realizada. Fugir das divisões, como o princípio que é de todos os males. Então, aqui a gente percebe em todo o pensamento de Santo Inácio de Antioquia que ele considera a divisão, a falta de humildade, a insubmissão aos pastores como uma espécie de raiz de tudo que não presta na vida do cristão. Eu tive que parar o vídeo porque alguém me ligou, ok? Agora vamos lá. União com o bispo. É aqui que vem aquela frase forte dele e que muitas pessoas não aceitam e que tentam dizer que esta igreja católica aqui é outra igreja católica. Enfim, olha só. Parágrafo 8. Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério, como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Sem o bispo não é permitido batizar nem realizar o ágape. Tudo que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Parou. Olha aqui. Olha quem foi que apareceu aqui, rapaz. Vem cá. Fica aí mesmo. Autoridade é uma coisa muito boa. Então veja, a gente percebe aqui, né, aquela frase famosa de Santo Inácio: onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Então, sem o bispo, não é permitido batizar nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Aqui a gente já percebe uma certa eclesiologia em Santo Inácio de Antioquia. Essa autoridade do bispo na igreja local.
né? E alguns anos atrás, quando o Papa Francisco escreve o moto próprio dizendo que, por exemplo, a missa tridentina só seria permitida com a permissão do bispo, muitas pessoas se revoltaram, porque antes qualquer padre poderia celebrar, agora só o bispo. Ah, está rompendo com a tradição, brigaram, xingaram o Papa. Acontece que no século II, a gente percebe aqui um pai da igreja falando a mesma coisa, tá? Falando a mesma coisa. Sem o bispo, não é permitido batizar. Considerar ilegítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Ou seja, foi o que o Papa fez. Simplesmente colocou em prática isso aqui que Santo Inácio de Antioquia está ensinando. O bispo é a maior autoridade de uma diocese. E foi o que muitas pessoas esqueceram, tá? E eu não estou aqui criticando os tradicionalistas, pelo amor de Deus. Não foi só alguns red threads, sede vacantes que esqueceram isso, tá? Tem muitos católicos que esqueceram que o bispo é a maior autoridade de uma diocese. De agora em diante, parágrafo 9. De agora em diante, convém retomar o bom senso e, enquanto ainda temos tempo, converter-nos a Deus. É bom reconhecer a Deus e ao bispo. Quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz algo às ocultas do bispo serve ao diabo. Aqui eu não vou agora me lembrar se foi São Gregório de Nazianzeno que falou, né? Quem ergue um altar contra o altar do bispo ergue um altar ao próprio Satanás. É a mesma coisa que Santo Inácio de Antioquia está falando aqui. E vamos aqui dando continuidade, ainda no parágrafo 9, para os agradecimentos e recomendações. A carta já está terminando, tá? Veja, todas as coisas sejam abundantes para vós na graça, pois vós sois dignos. Vós me reconfortastes de todas as maneiras. Que Jesus Cristo faça o mesmo por vós. Estando ausente e presente, vós me amastes. Que Deus faça o mesmo por vós. Suportando tudo por ele, vós o alcançareis. Fizeste bem, recebendo Fílon e réu Agatópodo, tá? Que é o parágrafo 10. Agatópodo como diáconos de Cristo de Deus. Então são dois diáconos, né? O Fílon e o réu Agatópodo. Nome bem diferente. Eles me acompanharam por amor a Deus. Eles também agradecem ao Senhor a respeito de vós, pois vós os reconfortaste de todas as maneiras. Nada disso é perdido para vós. Meu espírito e minhas cadeias, que não desprezastes e das quais não vos envergonhastes, são o vosso resgate. A fé perfeita, Jesus Cristo, não se envergonhará de vós. E aqui a gente entra na saudação final, né? As últimas saudações, no parágrafo 11. Vossa oração chegou até a igreja que está em Antioquia, na Síria, de onde vos saúdo a todos acorrentado com essas cadeias preciosas a Deus. Embora eu não seja digno de lhes pertencer, pois sou o último deles. Todavia, segundo a vontade de Deus, fui considerado digno, não pela minha consciência, mas pela graça de Deus. Desejo que ela me seja dada plenamente, a fim de que, com a vossa oração, eu possa alcançar a Deus. E para que a vossa obra seja perfeita na terra e no céu, convém que a vossa igreja, para a glória de Deus, eleja um enviado de Deus para ir até a Síria se congratular com aqueles fiéis, porque reconquistaram a paz e retomaram a sua grandeza, reconquistando para si o próprio corpo. Pareceu-me que seria obra digna alguém de vós ser enviado com uma carta, para celebrar com eles a serenidade que lhes voltou. Graças a Deus, e pelo fato de que a igreja já atingiu o porto, graças às vossas orações. Sendo perfeitos, também tendes pensamentos perfeitos. Se desejais fazer o bem, Deus está pronto a vos ajudar. E para finalizar, nós temos aqui dois parágrafos, o 12 e o 13. Vamos ler o parágrafo 12.
Saúda-vos o amor dos irmãos que estão em Troade, de onde vos escrevo por meio de Burro, que enviastes a mim junto com os Efésios, vossos irmãos, e que me reconfortou de todas as maneiras. Seria bom que todos o imitassem, pois ele é o modelo de serviço a Deus. A graça o recompensará de todos os modos. Saúdo o bispo digno de Deus, o respeitável presbitério, os meus diáconos, meus companheiros de serviço, e todos individualmente e em comunidade em nome de Jesus Cristo, na sua carne e no seu sangue, em sua paixão e ressurreição, na unidade da carne e do Espírito com Deus e convosco. Para vós a graça e a misericórdia, a paz e a perseverança para sempre. Parágrafo 13, o último parágrafo da carta de Santo Inácio aos Herminiotas. Saúdo as famílias de meus irmãos, com suas mulheres e filhos, e as virgens chamadas viúvas. Passai bem na força do Espírito. Filon, que está comigo, vos saúda. Saúdo a família de Távia, e desejo que ela seja fortificada na fé e no amor, física e espiritualmente. Saúdo Alce, nome que me é caro, o incomparável Dânfino, Eutecno e todos nominalmente. Passai bem na graça de Deus. Então, essa foi o último parágrafo da carta de Santo Inácio de Antioquia aos Herminiotas. Esse último parágrafo, interessante, a gente percebe uns nomes diferentes, né? O Filon, que era um diácono, Alce, que eu não sei se é homem ou se é mulher, Tânfino, Eutecno, Távia, enfim, a gente percebe, né, esse carinho que os bispos, que os presbíteros tinham para com aquelas pessoas, aqueles cristãos primitivos. Não dá para saber bem quem eles são, mas só de você imaginar que são outras pessoas que não são citadas na Bíblia, mas que estavam ali no cristianismo primitivo, na era pós-apostólica, é bem interessante. Você sente assim um senso de família, né? Isso aqui é uma família, é um povo unido em nome de Jesus Cristo e membros da Santa Igreja. A próxima carta será a carta de Santo Inácio de Antioquia a Policarpo, tudo bem? Então, será bem breve e é isso. Gostou? Se inscreva no canal, ative as notificações. Como eu falei, o nosso objetivo aqui é aos pouquinhos ir lendo, comentando e propagando, né, os pais da igreja para que mais católicos possam conhecer os tesouros da nossa fé. Abraço, fique com Deus, com Nossa Senhora e até a próxima.